capítulo 27 do livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Diz assim o texto: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com os seus homens e davam contra os Gesuritas e Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis: contra quem desce hoje? E Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jeramelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem dizendo. Assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo de Israel, pelo que me será por servo para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra, que será nesta hora pregada, anunciada, venha trazer vida, ânimo, venha trazer renovo para o ano que estamos descortinando e já nele vivendo, mas precisando da Tua graça, precisando de corações corajosos, precisando enfrentar, ó Deus, os próximos meses, os próximos tempos com firmeza, e nós pedimos assim: que o Senhor nos renove, e a Tua palavra venha a nos trazer novo ânimo, nova vida, venha trazer alegria no coração, e saiamos daqui, Senhor, também cheio dos princípios do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A minha mensagem nessa noite é um desafio. Em 2019, entre o medo e a coragem, escolha viver corajosamente. Viver corajosamente. E esse texto da Bíblia nos ajuda a entender uma série de atitudes que a gente pode chamar de medo. Esse texto da Bíblia nos ajuda a entender uma série de desdobramentos do medo e que são contrários, inclusive, aos princípios de Deus para a nossa vida. Para que você entenda melhor, Saul foi um homem simples, tímido, voltado aos trabalhos da família, cuidava dos rebanhos da família, e foi ungido rei de Israel por Samuel, profeta. Mas, em dado momento do seu reinado, ele começou a mudar. Em dado momento do seu reinado, ele foi seduzido pelo poder, ele foi deformado pelas nuances do poder, e depois disso ele se tornou um neurótico, com a ideia de que a qualquer momento poderia perder o trono e o reinado. E Saul passou a ter uma paranoia de que Davi
aquele jovem pastor de ovelhas que derrubou o gigante Golias, queria roubar-lhe o poder. Saul vai então à caça de Davi, mas uma perseguição intensa, contínua e também desproporcional. Porque Davi não tinha um exército, Davi tinha um bando de 600 soldados mal treinados, homens rudes, homens devedores, fugitivos, desprezíveis, e que se juntaram lá na caverna de Adulão, e com aquela amizade, esse então passou a ser o pequeno exército de Davi. Mas Saul tinha o exército da nação inteira, no encalço de Davi. E seguidamente Saul estava tentando matar Davi. Davi descansava de uma fuga, e quando dava por si, já estava Saul tentando matá-lo novamente. E chega o momento que ele diz: eu não aguento mais isso, eu não suporto mais essa situação. E é nesse momento que se desenrola o texto que nós lemos do 1 Samuel, capítulo 27. Eu diria que é um capítulo que não deveria estar na Bíblia, se nós pensássemos a Bíblia como tendo seus personagens apenas vivendo de glórias e lauréis. Às vezes nós temos essa visão romanticista da Bíblia, de que os homens que aqui estão na Bíblia Sagrada nunca falharam, nunca pecaram. Mas esse texto da Bíblia nos traz o momento talvez mais trágico da vida de Davi, um adorador, um homem de Deus, rei segundo o coração de Deus. Mas ele passa 1 ano e 4 meses na mais profunda distância do Deus que ele conheceu quando era pastor de ovelhas. É aqui que ele, amedrontado, resolve fugir. E eu quero trazer aqui para vocês alguns trocadilhos sobre o medo e a coragem, com base nesse texto. O primeiro é que o medo leva à descrença e a coragem potencializa a confiança. Veja que Davi foge. Davi, porém, diz consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Não há coisa melhor, pois, para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Davi se amedronta e foge, porque descreu das promessas de Deus. Que promessa Deus tinha para a vida de Davi? Lembram? Qual era a promessa? A promessa de que um dia ele seria rei sobre Israel. Um dia ele seria rei daquela nação. E Deus prometeu, Deus que prometeu um dia iria cumprir. Ele recebeu essa unção lá quando adolescente pelo profeta Samuel, que chamou a família de Jessé e depois chamou os filhos, e o último que foi trazido até a presença de Samuel foi o pequeno Davi, e ele foi ungido rei, escolhido para ser um dia rei de Israel. Isso incomodava demais a Saul. Mas Davi tinha esta promessa. Ele não precisava fugir se sabia que Deus iria cumprir a promessa que tinha a respeito da sua vida na nação de Israel. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Independente de circunstâncias adversas acontecerem entre a promessa de Deus e a realização dessa promessa, Deus cumpre as suas promessas. Então você não precisa ter medo se você tem promessas de Deus na sua vida. E aliás, a Bíblia está cheia delas. Alguém contou e disse que a Bíblia tem 3.200 promessas, e muitas delas são para nós ainda hoje, nos nossos dias, para a vida da igreja e do povo de Deus. Agasalhar o medo significa anular a confiança nas promessas de Deus. Quem vive de fé não precisa ter medo. Quando Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz ao seu filho na fé, Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação.
Então, o que vence o medo é o poder, amor e moderação. Poder é a presença impactante de Deus. A palavra poder no Novo Testamento tem o mesmo significado, da mesma raiz da palavra dinamite. Um poder explosivo, impactante, que rompe rochas enormes. Esse é o poder de Deus. Quem tem amor, a mãe de todas as virtudes, não precisa amedrontar o coração. E quem tem moderação, moderação significa autocontrole, autodisciplina, não precisa ter o coração medroso. A Davi faltou poder nesse momento, apesar de que ele já tinha provado o poder de Deus. Ele já tinha, defendendo as ovelhas do seu pai, matado um urso, matado um leão. Ele já tinha defendido a sua nação, matando o gigante Golias e vencendo uma das batalhas contra os filisteus. Mas nesse momento ele abdicou, ele esqueceu que ele tinha acesso a esse poder de Deus. E aí veio o medo. Ele não tinha amor nesse momento. Por quê? Porque foi egoísta. Amou mais a sua vida do que as promessas de Deus para si, ou do que a sua própria nação. E foi para a terra do inimigo. Não teve moderação, porque foi afoito, ansioso. Correu rapidamente, fugiu diante do perigo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Paulo ainda diz ao seu filho na fé, dizendo: esse é o dever que te encarrego, ó meu filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Combate firmado nas profecias. E ele começa dizendo: te ordeno, é o teu dever. E depois ele diz: combate, isto é, presta serviço militar. Não questiona a ordem, vai como um soldado para a batalha. Em outras palavras, você tem promessas de Deus, então obedeça cegamente a Deus, não precisa ter medo. Segundo lugar, o medo sugere a fuga, enquanto a coragem aponta a paciência como solução. Ainda no versículo 1, e fugiu para a terra dos filisteus. O medo coloca suas vítimas em posição de fuga muitas vezes. Davi mudou de lugar, mas não mudou de comportamento. É interessante que ele levou para o seu lugar de fuga o seu comportamento. E os mesmos problemas que ele teve com Saul, alguns problemas parecidos ele teve por lá. E ele quase foi morto pelo próprio bando seu de 600 homens, um capítulo ou 2 capítulos seguintes. Sabe, existe uma ideia errada na cabeça das pessoas, de que se você muda a geografia, muda o lugar, você vai mudar o interior. E isso causa decepções. Por exemplo, um dado que é levantado. Foi levantado por uma associação de agências de turismo. E eles fizeram o seguinte levantamento: de que grande parte dos divórcios se dá depois do casal fazer uma viagem romântica. Olha que coisa interessante. Faz uma viagem romântica dizendo: agora sim, nosso casamento vai dar tudo bem, agora, olha, mudamos o local e de repente, volta para a cidade, volta para Marília, e os problemas continuam lá. E aí vem aquele excesso de decepção por causa do excesso de expectativa que tinha. Aquela ideia assim: olha, se a gente jantou um jantar romântico lá em Paris, né? Nós fizemos tudo o que podia fazer por nós, e agora de novo aqui os mesmos problemas. Então não dá. Essa ideia de que se mudar de lugar por algum tempo os problemas vão resolver, não se resolvem. No medo você prepara para fugir do dilema. Na paciência você capacita-se interiormente para vencê-los. O medo leva à fuga.
seu maior problema sempre vai lhe acompanhar. Você foge do problema e de repente se aproxima dele. É igual aquela ideia que se tem na psicologia, de que se você não trata um problema e vai fugindo dele, quando vê, você se aproximou dele de novo inconscientemente. Querem ver uma coisa? É mais ou menos como se isso aqui fosse o globo terrestre. E você vai fugindo de um ponto que é o problema aqui, e vai fugindo, e vai indo, e dizendo, opa, estou longe, né? Agora sim estou mais longe que poderia estar do meu problema, mas quando vê, ele está chegando perto, vai chegando o momento que ele está voltando ao ponto de origem. É mais ou menos como aquela filha que olha a mãe sofrer com a violência do pai que a espanca, olha para a mãe humilhada, amedrontada, olha para o pai alcoólatra e diz assim, eu não quero um marido desse jeito, ó, de jeito nenhum. Marido assim, ó, prefiro ficar solteira do que casar com alguém igual meu pai. E aí, ela vai para a adolescência e começa a namorar. Aí ela namora alguém bem diferente do pai. Aí um menino bom, da igreja, da terceira IPI, trabalhador, sério. E ela diz, ó, o menino é bom, mas falta alguma coisa, não é o que eu esperava. Aí namora outro cá, e diz, olha, esse de boa família, conheço os pais, conheço os irmãos, que legal, mas não deu certo. Sabe como é? Não deu química. E aí ela vai procurando. De repente ela vai se aproximando. E um dia ela diz assim, ó, tem esse aqui, ele bebe um pouquinho, mas quem? Afinal ninguém é de ferro. Ele é meio emburrado, né? Mas não tem problema, depois acerta. Depois acerta é exatamente o contrário. Dali 30 anos ela tem novamente a figura do seu pai, agora como seu esposo. A fuga traz essa ilusão. A fuga traz um alívio temporário. Troque o emprego e você vai viver em paz, mas por um tempo. Ou então, troque de igreja e vai viver um momento lúdico, alegre, agora sim me encontrei por um tempo. Troque de cônjuge, vai relaxar e dizer agora sim, por um tempo. Depois os mesmos dilemas o reencontram lá na frente. O medo leva a isso. Terceiro lugar, o medo dilui os relacionamentos, mas a coragem constrói relacionamentos sólidos. Veja comigo o versículo 2 deste texto. Dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Ele foi para o lado do maior dos inimigos de Israel. Depois versículo 12, veja o que o rei falou. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se por certo ele um dos nossos. Será meu servo para sempre. O medo mexe com os relacionamentos, mas mexe de forma pejorativa com os relacionamentos, com as amizades, com a fraternidade cristã, com a comunhão entre irmãos. E aqui é um detalhe impressionante. O medo de Davi levou Davi para qual cidade? A cidade de, fale bem alto, a cidade de Gate. A cidade de Gate. Pois bem, que cidade era essa? Era a cidade do Golias. Davi tinha matado Golias lá na frente, lá atrás, anos atrás. A população de Gate amava Golias.
porque Golias era a prata da casa, era o herói, era o cara que ia para as batalhas com altura, com peso, com armamento. Ele vencia, ele amedrontava, ele ganhava qualquer batalha, era o maior herói, o maior nome daquela região. E era também o maior inimigo de Israel. E também já foi o maior inimigo de Davi, que um dia Davi disse: você está indo na sua força, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e vou contra você. E ele matou. Imagine Davi agora. Ele matou Golias lá, e agora ele vem para a terra de Golias e diz: deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar, porque eu estou fugindo agora do meu povo, deixa eu ficar junto com vocês aqui, deixa eu ser um de vocês, dá uma cidade para eu viver, e eu continuarei aqui, vou ser leal. Ele pede abrigo na cidade, justamente na cidade de Golias. Era a mesma coisa que dizer: perdoe-me por ter matado Golias. Como diz a moçada: sabe aquele tempo, lá há anos, eu matei ele lá naquele campo de batalha, mas foi mal. Foi mal, se fosse hoje a gente ia dialogar, a gente ia conversar melhor, mas por favor me deixem viver aqui. Max Lucado, no seu livro Derrubando Golias, diz o seguinte: o medo leva homens de Deus à terra do inimigo. Davi levantou a sua tenda no quintal de Golias, mas ele caiu em cheio no pasto de Satanás. O medo pode transformar seu maior inimigo em seu maior amigo. O medo pode inverter as relações e transformar o seu maior amigo no seu maior inimigo. O medo destrói relacionamentos, o medo constrói relacionamentos, o medo forja relacionamentos, o medo também dilui relacionamentos. Existem amizades manipuladas pelo medo, existem casamentos que se mantêm pelo medo, existem famílias que continuam juntas porque têm medo. Numa determinada ocasião, o reverendo Messias Anacleto Rosa, pastor da primeira IPI de Londrina, recebeu um telefonema e a família estava pedindo socorro. Era uma família onde apenas um dos familiares pertencia à igreja, os demais não. Mas ele chegou e começou a conversar. Havia um clima de ameaça muito intenso. O pai daquela família estava alterado demais, nervoso, violento e fazendo ameaças. Era um homem rude que no passado já tinha espancado os filhos. E o pastor Messias perguntou para aquela senhora em algum momento: como a senhora suporta viver aqui nesse lar? Ela disse assim: eu controlo todos aqui com o bico do sapato. Ela disse. Ele disse: mas como assim? Eu acho que o violento é ele, não é a senhora. Não, o senhor não entendeu, é que eu faço assim. O dia que ele amanhece com ameaças, o dia que ele está nervoso demais, eu dou um sinal para os filhos por baixo da mesa, assim, eu cutuco a perna de cada um deles, para que eles tomem café e saiam de casa rápido e não apareçam até a noite, porque senão sobra para eles. Relacionamentos dirigidos pelo medo. Mas eu e você precisamos de relacionamentos duráveis, de amizades duráveis. A coragem de dizer: você é meu amigo e pronto. A nossa amizade está pautada no que decidimos ser. É aquele esposo que tem coragem de assumir. Aliás, a sociedade brasileira precisa de esposos assim, corajosos, que digam: ela tem seus defeitos sim, ela tem suas dobras sim, ela é chata sim, mas é a minha esposa. Ou então as esposas que digam: ele tem barriga sim, que não tinha antes,
ele ronca de noite, mas é o meu esposo. É o meu esposo. É a coragem de ir. É a coragem de manter relacionamentos. Ele pensa diferente, mas eu não abro mão, é meu amigo. Ele tem outras ideias, mas não abro mão, ele é meu irmão de fé e de igreja. Nós precisamos de amizades pautadas na coragem. Coragem de dizer, eu vou até o fim. Na amizade, eu vou até o fim. No casamento, eu vou até o fim. Nas relações internas da família, eu vou até o fim. Não se acovarde, não vá para Gate, não vá para o quintal de Golias. Seja corajoso nos relacionamentos. Fique em Israel. Fique onde Deus colocou você entre pessoas ali. Quarto lugar, o medo mina a identidade. Mas a coragem firma valores. Versículos 8 indo até o 10. Subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Veja bem, Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher. E tomava ovelhas e bois e jumentos e camelos e as vestes e voltava e vinha a Aques o rei. Davi se torna mais violento do que os filisteus. Nesse 1 ano e 4 meses, aquele Davi, menino frágil, não existe mais. Aquele Davi, pastor de ovelhas, não existe mais. Não há nenhum relato de que nesse tempo ele tenha tocado a harpa ou composto uma canção ou um salmo. Não há nenhum relato que nesse tempo ele tenha orado a Deus ou oferecido um sacrifício. Pelo contrário, ele se tornou sanguinário, covarde, violento, traiçoeiro, matava homens e mulheres com o seu bando, indo, buscando despojos de guerra para trazer para o rei de Gate. Ele faz isso e faz com violência, derrama sangue inocente de mulheres, crianças e assim por diante. É um período negro da vida de Davi. É um período escuro da vida deste homem de Deus. Para tanto que mais adiante, quando o tempo passou, os anos se passaram, ele já é rei sobre Israel, já é aclamado, já tem quase 100% de aprovação de Israel, e está no melhor momento. Ele diz assim, agora eu quero oferecer a Deus o melhor, eu quero construir um templo para Deus. E Deus diz, você não, Davi, você não, teu filho pode construir. Mas por que não, Deus? Não está tudo certo, não. Você é um homem sanguinário. Davi, naquela época você foi muito adiante. Você se tornou irreconhecível. E por isso eu prefiro que seu filho um dia construa esse templo para mim. Suas mãos estão sujas de sangue. A identidade de Davi tinha mudado. Por quê? Por causa do medo, lá atrás. Algum tempo eu li sobre um pastor que era apaixonado pelo ministério, pela evangelização, por ganhar almas para Jesus, discipular, pregar o evangelho, ensinar. Mas a igreja cresceu muito, se tornou uma mega igreja, e ele agora com muito status, ele agora com muitas funções bem mais distantes do que as funções de estar entre o povo de Deus, entre as pessoas da comunidade. Agora sim, ele tinha o status de um grande. Mas um dia ele levantou de manhã, foi para o espelho para escovar o dente, e olhando o seu rosto no espelho, ele começou a chorar e ele perguntou, meu Deus, em que eu me transformei? Porque ele viu muito claramente seu semblante amargo, traços de raiva, de amargura,
Medo da opinião alheia transformou aquele homem. O medo de que os outros estão pensando do meu ministério. O medo do que os membros da igreja concluem a meu respeito. E por causa desse medo, eles se transformam num escravo. Identidade mudada. A coragem, pelo contrário, faz você assumir até as últimas consequências, os princípios de Deus. E você mantém a sua identidade. Faz até o fim da vida você manter os seus valores. E você mantém com isso a sua identidade. Faz manter a ética até os desdobramentos mais cruéis, mas manter a ética, a lealdade, isso é identidade definida, são valores definidos. Em último lugar, o medo transforma reis em servos. A coragem dignifica servos e os enobrece. Veja comigo o versículo 5. Nele Davi reconhece: agora eu vou ser um servo. Disse Davi a Aques: se achei mercê na tua presença, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que eu ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Ele já se chama de servo aqui. E Deus o tinha escolhido para ser rei. E agora ele está dizendo para o maior dos inimigos de Israel: agora eu sou teu servo. Rei filisteu, Aques, eu sou teu servo agora. E depois no versículo 12, o próprio rei o chama de servo. Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível, para com o seu povo Israel, pelo que me será por servo para sempre. Davi tinha sido rei, ungido rei para ser rei em Israel. Tinha a promessa de Deus para ser rei. Era escolhido por Deus para ser rei. E ele vira escravo. 1 ano e 4 meses de medo transformam um rei em um servo. E pior, no servo do povo mais violento daquela época. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. Davi cede ao medo por 16 meses. Em 16 meses ele compromete aproximadamente 50 outros anos de vida. Não existem salmos desta época, como eu falei. A harpa está pendurada. O medo silencia o menestrel. A fuga rouba a inspiração do compositor. A servidão cala o adorador. Eu quero perguntar o que o medo tem feito na sua vida. E por que eu preguei isso? Porque nós temos encontrado muitas pessoas dirigidas pelo medo. Medo do desemprego, medo do futuro, medo de pessoas, medo de circunstâncias. E coragem não é apenas a ausência do medo. Nessa semana eu vi uma definição que para mim foi a mais completa. O que é coragem? Coragem é a sabedoria para aplicar os recursos que eu tenho, apesar das minhas limitações, para enfrentar o que a vida vai cobrar de mim. Isso é coragem. Repito, coragem é a sabedoria para aplicar os recursos que eu tenho, apesar das minhas limitações, para enfrentar o que a vida há de cobrar de mim. Eu e você precisamos discernir entre medo e coragem no ano de 2019.